Seja bem-vindo ao nosso terceiro módulo. Vamos falar agora sobre os critérios definidores da canonicidade bíblica. Embora parecidos, os critérios para a definição do cânon hebraico e do cânon grego não são os mesmos. Por isso, vamos abordá-los separadamente, embora haja uma correlação no que tange aos critérios de reconhecimento dos livros, especialmente do Novo Testamento. Para os rabinos judeus responsáveis pela definição do cânon hebraico, alguns requisitos foram observados. Note-se que esses critérios não são aquilo que modernamente chamamos de científicos, porque isso seria um anacronismo, estabelecer padrões modernos para uma cultura antiga. O processo foi histórico e espiritual, e, sob nosso ponto de vista moderno, subjetivo e baseado principalmente na autoridade rabínica. O primeiro critério foi a vida da comunidade. Segundo esse critério, o texto deveria refletir a fé vivenciada pela comunidade de acordo com o ensino da Torá, já reconhecidos pela comunidade desde a sua outorga, ou com outros textos também já admitidos como normativos. Note-se que o processo de reconhecimento canônico é um processo tardio, após a cessação do período revelacional. Por isso, muitos textos já eram tidos pelos judeus como textos sagrados. Embora o cânon do Antigo Testamento tenha sido estabelecido gradualmente por mais de um milênio, quando se concluíram os livros individuais, muitas vezes eles eram imediatamente reconhecidos. Repetidas vezes, os profetas afirmavam que haviam recebido revelação divina e que falavam da parte do Senhor. Veja aí, Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versos 13 e 14. Outro princípio adotado para se verificar a coerência do texto foi o da ancestralidade do personagem ou do tema narrado, e se ele foi narrado dentro do seu próprio contexto histórico. Normalmente, um texto não poderia tratar da descrição de um evento ou personagem muito afastado cronologicamente. Obviamente, excetua-se mais uma vez os relatos da criação e da origem da nação de Israel, devido à aceitação imediata do livro de Gênesis. Segundo este princípio, a análise e a pesquisa histórica demonstram que, em cada etapa de sua formação, o Antigo Testamento representa exatamente a área e o período de que está tratando, indicando que, quando ele afirma ser a palavra do Senhor, pode-se acreditar nele. O segundo critério é o da autoria redacional. Boa parte dos livros são identificados por seus autores, como Moisés ou como os profetas. Todavia, há outros livros cujos autores são relativamente desconhecidos, embora haja atribuição por parte da tradição a alguns deles, de modo que a autoria desempenhou um papel importante, mas não determinante, para determinar se um livro é ou não inspirado. O aspecto mais importante no decurso dos anos foi o fato de que os ensinos contidos nesses livros foram moldando a vida e a espiritualidade da nação israelita, sendo reconhecidos como verdadeira palavra de Deus, seja como função normativa, no caso da lei e dos profetas, ou função histórica, mostrando como as instruções de Deus foram vivenciadas, com resultados positivos para a nação. É recorrente a informação de que, enquanto Israel era um povo obediente, tinha liberdade e prosperidade, ou também quando os resultados foram negativos, no caso de abandono e desobediência à lei do Senhor. Israel sofria opressão, seca, fome, exílio, etc. A intervenção rabínica foi muito importante, como mais tarde seriam os concílios em relação ao Novo Testamento. Então, a intervenção rabínica foi importante para determinar a recepção dos livros poéticos e o significado relacional para o povo de Deus e as suas implicações espirituais. Um terceiro critério é a sacralidade ritual. Os judeus chamavam os seus livros de escrituras sagradas, literalmente os escritos do ritual do santuário, o que significa que eles eram tidos como sagrados e aptos para serem usados no templo, na adoração e na instrução do povo de Deus. Isso é bastante lógico, uma vez que, se eles tradicionalmente eram recebidos e respeitados como textos de origem divina, nada mais natural que eles fossem integrados como parte de sua cultura e principalmente do seu culto. Um quarto aspecto importante no reconhecimento dos textos era a sua qualidade. Sobre a qualidade do texto, eu recomendo a leitura do livro do Kostenberger, páginas 154 a 159, destacando-se o árduo e excelente trabalho de Brevard Childs em interpretação canônica, Christopher Seitz e John Seilhammer, com abordagem composicional do texto em contraposição à análise criticista e antissobrenatural que imperou na academia por mais de um século. Numerosas cópias foram feitas dos livros originais, e estas cópias sofreram alterações, reinterpretações, aliterações, erros,
E também há o problema da existência de pelo menos 3 grandes correntes textuais: o Códice Vaticano, o Códice Sinaítico e o Códice Alexandrino. E esses códices diferem basicamente na ordem em que os livros foram organizados, não no conteúdo. E esses 3 códices eram de conhecimento dos autores do Novo Testamento. Apesar desta aparente discrepância, é possível interpretar canonicamente as Escrituras através da restauração do melhor texto dos livros sagrados. Um último aspecto é o fator unificador. A figura e a força mais importantes de toda a revelação no Antigo Testamento é o próprio Deus, o Criador e o governante da natureza, soberano da história da humanidade e que se relaciona com ela e que conduz todas as coisas para a consumação final através do Messias, do ungido, do Senhor, como nós vemos em Isaías 46:10. Gerhard von Groningen observa que a revelação messiânica está no próprio cerne da revelação de Deus na aliança com o homem. É esta aliança messiânica que é o fio condutor do registro escrito dessa revelação pactual entre o Deus soberano e os homens, seus vice-regentes criados, que, embora caídos, serão redimidos e restaurados. Para definir o cânon do Novo Testamento, é necessário não perder de vista o conceito que permeia todo o Novo Testamento. Cristo, o Messias do qual as Escrituras Sagradas, o Antigo Testamento, falam, é apresentado como alguém que sofreria e venceria. E o Novo Testamento tem o propósito de provar que Jesus é este personagem e conduzir os leitores à fé salvadora nele, como diz João no capítulo 20, verso 31. Esta é a teologia do Antigo Testamento, a mensagem acerca do Cristo que viria, e essa teologia também é apresentada no Novo Testamento. A mensagem se cumpriu em Jesus de Nazaré, o Cristo, o Filho de Deus. O Novo Testamento não existe só, mas ele se une aos livros do Antigo Testamento para formar a Bíblia. A este respeito, os evangelhos bíblicos apresentam um único evangelho, o evangelho da salvação em Jesus Cristo segundo 4 testemunhas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Wordsworth, ele diz que os 4 evangelhos situam a origem da missão de Jesus desde o início, correlacionando-a com as escrituras hebraicas. As partes do cânon cristão são coesas e contribuem para esse propósito: mostrar o cumprimento da esperança messiânica do Antigo Testamento na pessoa de Jesus Cristo. Houve alguns critérios para definir a canonicidade do Novo Testamento. Os critérios mais aceitos foram a origem apostólica, incluindo aí companheiros dos apóstolos como Marcos e Lucas, a aceitação universal pela igreja, ou seja, o reconhecimento pelas grandes comunidades cristãs do mundo antigo até o final do século IV, quando ocorreram os sínodos de Hipona e os 2 grandes concílios de Cartago, o uso litúrgico pela igreja primitiva e a mensagem consistente, também chamado de harmonia das Escrituras. Obviamente, o fator básico era que a igreja tivesse reconhecido a inspiração divina, fator relacionado com a autoridade apostólica direta ou autoridade derivada. Neste contexto de autoria ou de autoridade apostólica, o livro de Atos se reveste de fundamental importância, pois ele oferece o pano de fundo para a vida e para o ministério dos principais autores do Novo Testamento, como Pedro, Paulo, João, Tiago, o próprio Lucas, cujos escritos foram recebidos com relativa facilidade. É importante observar que as cartas foram os primeiros escritos cristãos de que temos conhecimento, pois podiam ser concebidas com o fim de dar uma resposta a problemas imediatos e urgentes. Elas foram escritas antes dos evangelhos. Considerar a apostolicidade como um dos princípios para o reconhecimento canônico foi muito importante, porque estes foram vistos como representantes especialmente nomeados e autorizados por Jesus. E mais do que isso, eles foram comissionados para relatar as coisas que viram e ouviram. Você pode ver isso em Marcos 3,14. A igreja prontamente recebeu Mateus e João por causa da autoridade apostólica. Marcos, Lucas e Atos também foram recebidos com facilidade por causa da sua relação com os apóstolos Pedro e Paulo, respectivamente. Já as cartas paulinas, 1 de Pedro e 1 de João, foram aceitas com base no ofício dos apóstolos. Alguns livros ficaram conhecidos como antilegômena, os livros contra os quais houve oposição ou pelo menos um amplo debate. Os antilegômenas são aqueles a respeito dos quais houve contestação, houve questionamentos em relação à sua autoria e alguma dificuldade para a sua inclusão no cânone bíblico. Houve algumas discordâncias a respeito de outros livros como 2 Pedro, 2 e 3 João, Hebreus, Tiago, Judas e Apocalipse.
Hebreus foi questionado por causa de sua autoria desconhecida e também por não ter sido incluído nos primeiros cânones bíblicos, mas acabou sendo aceito porque se acreditava em uma ligação direta ou indireta com o apóstolo Paulo. Tiago foi questionado por causa da sua mensagem a respeito da necessidade de obras decorrentes da fé, e parecia se opor à doutrina de Paulo sobre a justificação pela fé somente, a ponto de Martinho Lutero, no século XVI, chamá-la de carta de palha. Mas depois que foram solucionadas as aparentes discordâncias, o livro foi aceito, inclusive por sua relação familiar do autor com o próprio Senhor Jesus. 2 de Pedro foi questionado por causa de sua semelhança com Judas e algumas questões históricas a respeito do momento de sua escrita. 2 e 3 de João foram questionados principalmente por causa de sua brevidade e falta de informações sobre o autor. E Judas inicialmente foi rejeitado por causa de uma suposta semelhança com o livro apócrifo do mesmo nome. Um dos livros mais questionados foi Apocalipse, pois muitos rejeitavam sua autoria e mensagem, considerando-o um pseudepígrafo, e estranhavam a mensagem apocalíptica e o uso de simbolismos. No fim, após quase 3 séculos de controvérsia, acabaram sendo incluídos no cânon do Novo Testamento.